Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente. E hoje eu convido você a viajar comigo pela história. Nós vamos falar de Paleolítico e Neolítico. Você deve estar se perguntando: que significa? Que palavras esquisitas são essas? Calma! Então, Paleolítico é uma junção de duas palavras em grego, paleo e lítico. Neolítico também é a junção de duas palavras gregas, neo e lítico. Paleo, antigo, litos, pedra. Aliás, a palavra paleo é usada em outras disciplinas, paleografia, paleontologia. Paleontologia ou paleontólogo é o cientista que estuda os fósseis. Paleografia que estuda escrita antiga. Então, paleolítico, pedra antiga. Neolítico, novo ou nova. Lítico, pedra. Pedra nova, que seria pedra polida. O Paleolítico é o período da história humana que ela é o maior período da história humana, que pega nossos antepassados, desculpa, que não eram ainda humanos, o antepassado mais remoto, mais distante, é o Ramapithecus, que viveu entre 12 milhões de anos até 3 milhões de anos, e aí vai surgir o Homo habilis. Com o Homo habilis também surgirão o Australopithecus africanus e o Australopithecus boisei. O Homo habilis ele vai dar origem depois ao Homo erectus. Homo em latim é homem, erectus em pé. Então o Homo erectus ele surge há 1 milhão de anos. E nós, seres humanos modernos, vamos surgir cerca de 300 mil anos. Há mais ou menos 300 mil anos, a nossa espécie surge. No Paleolítico, ou melhor, no período final já do Paleolítico, né, surge o fogo, né, a descoberta do fogo, a invenção do fogo. No Paleolítico, nossos antepassados bem remotos, eles lascavam pedras, que eram sílex, quartzo, lascavam e faziam instrumentos, espécie de facas primitivas, facas rudimentares. Então essas pedras serviam para cortar carne, enfim, para caçar. Por isso que se chama o período de pedra lascada. Agora, depois, né, eu já falei isso, mas depois, nossos antepassados, isso já no final do Paleolítico, eles vão descobrir o fogo, batendo pedras, né? Então tinha um palha perto, aquelas faíscas caíam na palha e o fogo consumia e aumentava. Depois, esses antepassados inventaram novas técnicas, como pegar um graveto, num outro graveto maior, e friccionavam o graveto até surgirem faíscas. E também no período final do Paleolítico surgiram as pinturas nas paredes, nas cavernas de Lascaux, na França, em Santander, na Espanha. Até no Brasil nós temos também pinturas chamadas rupestres, que eram pinturas de animais, bisões. E aquela pintura significava uma orientação geográfica, era uma forma de comunicação. Então apontava
apontava-se para o lugar onde onde viviam aqueles animais que deveriam ser caçados. Outros dizem até que era uma espécie de religião, um pedido aos deuses para prover, para providenciar que aqueles animais estivessem pela região onde eles viviam. Fato importante: nossos antepassados que viviam no Paleolítico, eles não eram sedentários, ou seja, eles não viviam como nós, que tem casa, residência fixa. Eles eram nômades ou semi-nômades. Por quê? Porque eles viviam da caça, da pesca e da coleta. A caça, ela durava para sempre? Os animais iam viver ali para sempre? Não, porque poderia haver uma mudança climática, seca, os animais herbívoros iam morrer de fome e os animais que caçam, como leões, tigres, também iam morrer de fome e, por conseguinte, o homem também poderia morrer de fome. A mesma coisa poderia acontecer com a pesca, poderia acontecer alguma coisa com o rio, que os peixes morressem, né? Uma mudança climática poderia fazer com que as árvores também morressem. Então, o ser humano, os nossos antepassados, eles eram nômades porque viviam da caça, pesca e coleta. Por isso. Isso foi o Paleolítico. Então, no Paleolítico, nós tivemos a pedra lascada, que eram os primeiros instrumentos bem rudimentares, tivemos a descoberta do fogo e tivemos as pinturas nas cavernas. Nesse período, mais ou menos entre 12 mil anos a 10 mil anos, houve uma era glacial. Sabe a Era do Gelo? Os filmes da Era do Gelo? Então, houve uma mudança climática e durou muito tempo. Depois desse tempo, muitos animais acabaram se extinguindo, como dentes de sabre, mamutes, já não existem mais. E aí, desse período, mais ou menos há cerca de 10 mil antes de Cristo, 8 mil anos antes de Cristo, o homem vai desenvolver a agricultura. Então, grupos humanos na África e também na Ásia. Grupos humanos, eles vão se assentar perto dos rios. Rio Nilo, na África, mas propriamente falando da localização no Egito. Rio Tigre e Eufrates, na Ásia, onde hoje é o atual Iraque. No Rio Indo, na Índia. Então, muitos grupos humanos, nessa época, 10, 8 mil anos antes de Cristo, eles ficaram próximos aos rios. E eles acabaram descobrindo que, observando a natureza, que eles poderiam pegar suas sementes e jogar na terra úmida. Porque eles viam que do bico dos pássaros caía semente, nascia uma árvore, ou o pássaro fazendo sua necessidade fisiológica, caía das fezes do pássaro, semente na terra úmida e a semente dava, né, a semente acabava germinando, fazendo a planta crescer e virar uma árvore. Então, através de inúmeras observações de nossos antepassados, eles descobriram a agricultura. E aí o homem deixa de ser nômade e se torna sedentário, porque o homem não precisa mais ser coletor, o homem não precisa mais caçar, o homem não precisa mais pescar e ficar mudando de tempos em tempos quando ocorre uma
crise ambiental. O homem agora ele domina a natureza, pelo menos em parte ele conseguiu dominar, porque ele produz o seu próprio alimento. Então o homem tornou-se o primeiro animal a produzir seu próprio alimento. E aí nasce a agricultura e também nasce também a divisão de trabalho. As mulheres praticavam a agricultura, os homens cuidavam dos rebanhos. Os homens cuidavam dos rebanhos, também caçavam, e as mulheres cuidavam das crianças e elas eram as responsáveis pela agricultura. Nesse período também vão surgir as cidades, e com as cidades mais tarde surgem os comércios, porque conforme a produção de alimentos vai crescendo, sobram grãos de trigo e essa sobra vai ter que ser vendida, né? Trocada, comercializada, e aí surge o comércio, porque o homem ele começou produzindo para si, mas como sobrava, ele acabou guardando, estocando e começou a comercializar. Então surge o comércio aí. Também vamos falar brevemente aí da Idade dos Metais. A Idade dos Metais a gente pode pegar mais ou menos de 3 mil anos atrás, até 1500 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum. E na Era dos Metais, a Era dos Metais foi muito importante. Surgiu aí a metalurgia, e a metalurgia surgiu na Ásia. Há evidências também, né, na África e na Anatólia, que é a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Começou com a era do cobre. Então começou a fundir o cobre. Depois, a era do bronze. O bronze é uma liga de estanho e cobre que eles descobriram para fazer um metal mais forte. E por último, foi a Idade do Ferro. A Idade do Ferro, que era por volta de 1500, 1400 a.C., que eles conseguiram manipular esse metal e produzir esse metal. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Foi a nossa viagem pela história. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula. Fui!